nós percebemos alguns gestos, né, porque o padre beija o altar. É uma reverência. O altar representa Cristo. Então, se nós, né, na nossa relação, nossos relacionamentos humanos, nós expressamos, né, acolhimento, reverência, enfim, né, isso é muito humano. Então, por exemplo, quando eu encontro uma pessoa amiga, dou um abraço. Quando eu encontro um parente, né, a mãe, o pai, então tem expressões mais específicas e assim por diante. Então, quando se chega ao altar e se faz essa reverência, e se faz esse beijo, né, não pode se fazer outra coisa, não dá para abraçar o altar, né? Então, o gesto precisa ser coerente, né, com aquela realidade da qual você está se aproximando. Então, esse beijo indica justamente a reverência que se tem diante do altar que representa Cristo. Essa saudação é feita a Cristo, mas Cristo faz a saudação através do ministro a toda a comunidade. Portanto, aquela saudação trinitária. E aqui também é algo que às vezes as pessoas elas não têm uma clareza do que significa esta saudação. Esta saudação da Assembleia não é uma saudação, como a gente diria, de cumprimento. Não é? Como você chega num auditório, quando você chega numa casa, você chega num ambiente de trabalho. Não, isso é uma saudação litúrgica. Então, a saudação é que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Esta é a saudação. Porque não é saudação da pessoa, do ministro, mas é a saudação da igreja. E a igreja faz esta saudação com palavras da Escritura. Por isso que é um tanto esquisito que a saudação do ministro seja um boa noite, seja um bom dia, seja um como vai. Isso não cabe nesta saudação. Alguém diz, mas não tem educação. Não tem nada a ver, a linguagem litúrgica. Né? Por quê? Porque quando nós entramos para celebrar a Eucaristia, nós não estamos, como a gente diz assim, nós não estamos mais numa cronologia. A liturgia faz o céu e a terra se encontrarem. Então, naquele momento, nós entramos no eterno, e o eterno entra em nós. Então, não tem mais manhã, tarde e noite, né? Como no Apocalipse, né? Então, não tem mais. Então, não tem sentido, não é? Um boa noite, um boa tarde, um como vai, pergunta o outro como está. Não, isso é uma compreensão equivocada da linguagem litúrgica. Isso a gente faz na porta da igreja. Então a equipe de recepção, quando as pessoas vão chegando, boa tarde, bem-vindo, seja bem-vindo, não sei o quê. Pronto, ótimo, né? Isso é adequado, isso cria também relação humana, proximidade. Mas quando você entra na ação litúrgica, então você sai do tempo. Isso não é alienação, isso é experiência do mistério. E, portanto, não é mais bom dia, boa tarde, boa noite, mas é a Trindade, né, que é a origem dessa saudação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, muito mais profundo do que boa tarde. O amor do Pai, né, muito maior do que bom dia. E a graça do Espírito Santo, né, seja algo extraordinariamente superior a um como vai. E ainda mais ridículo quando alguém pergunta, quando os outros não respondem bom dia, boa tarde, se ainda estão dormindo, se estão com fome, né? Ou seja, uma vulgarização, né, dessa ação litúrgica que deveria favorecer, né, o encontro com o mistério, numa atitude reverente, de temor de Deus, que não é medo, mas é reconhecimento desse amor, né, avassalador de Deus por nós. Então, essa saudação da Assembleia, ela não é simplesmente um cumprimento de alguém com um grupo, né? Mas é a própria saudação
de Deus, né, da Trindade, para com a comunidade, que deve ser, né, esse lugar de acolher a Trindade e ser acolhido pela Trindade. Então, diante, né, do Deus, né, aquela experiência do profeta Isaías, no capítulo 6, quando ele está no templo e ele percebe, né, que a glória de Deus enche o templo, então ele diz: ai de mim, que sou pecador, e habito no meio de um povo pecador. Mas diz que o anjo veio e tocou a boca dele, né? E o purificou. Essa experiência. Então, diante da majestade de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus, então tomamos consciência de que somos tão pequenos, somos tão pecadores e frágeis, mas não desesperados e abandonados, porque confiamos no amor de Deus que nos perdoa. Portanto, essa súplica: Senhor, tem de piedade de nós. E como dizíamos, dependendo do dia da celebração e da celebração, se é uma festa, uma solenidade, um domingo, então nós temos o glória e quando termina essa oração. A liturgia da palavra, né? Nós temos as leituras bíblicas, que tem o ponto mais alto na proclamação do Evangelho. Então, geralmente, né, durante a semana, nós temos a primeira leitura, o salmo, chamado Salmo Responsorial, e o Evangelho. No domingo é que nós temos uma segunda leitura. Aqui também é importante a gente chamar a atenção para alguns detalhes, né? Estamos falando, né, para catequistas, que também têm uma missão de ajudar de forma mais adequada as pessoas, né, para uma boa participação. Então, os próprios leitores, a gente falava, né, que há uma ligação muito estreita entre a catequese e a liturgia. Então, se na catequese nós privilegiamos, né, reconhecemos a centralidade da palavra de Deus, na liturgia também fazemos isso, então é importante que as pessoas se preparem, as pessoas que vão fazer a proclamação da palavra. Então é algo muito esquisito quando alguém vai para o ambão, primeiro levando um folhetinho quando lá tem um livro, ou leva um livreto e coloca por cima, ou mesmo se por acaso, né, o vento sopra a página e a pessoa não sabe mais onde está, então isso indica uma falta de preparação mínima. Ou uma pessoa que começa a ler uma outra leitura, que não é aquela do dia, e nem se dá conta que está lendo errado. Então tudo isso indica um mínimo de preparação que não foi feita. Então, na catequese, isso também é fundamental. Não é simplesmente escolher pessoas para fazer leitura, mas prepará-las para proclamar a palavra de Deus. O Salmo, ele tem uma sintonia, né, muito grande com a leitura, né, sobretudo a primeira leitura. O Salmo, ele nos ajuda a retomar temas da primeira leitura. Se a gente estiver bem atento, a gente vai perceber isso. Então, o Salmo nos ajuda a rezar a palavra de Deus, a primeira leitura. E se o Salmo é oração, a própria palavra Salmo quer dizer isso, né? Oração cantada, então ele não pode ser executado como se fosse um canto qualquer e até um canto interpretado. Nós sabemos, né, que as pessoas, né, os cantores, né, de show, essas coisas, eles interpretam. O que significa interpretar? Interpretar significa colocar todos os seus talentos, né, de voz, né, de capacidade, né, de expressão e tudo isso, quase que descaracterizando a natureza, né, original daquela música. Então, por exemplo, você vê uma mesma música cantada por vários cantores, uma diferença. A música é a mesma, a melodia é a mesma, a letra é a mesma, mas o jeito de cantar, né? Por quê? Porque eles estão ali preocupados em fazer a sua apresentação. Então isso não pode acontecer com o Salmo. Isso também acontece muitas vezes nas nossas comunidades, onde as pessoas que cantam os salmos, elas estão muito mais preocupadas
a mostrarem, né, a sua voz. Claro que cantar bem, cantar afinado, cantar com uma certa arte, não estou dizendo que isso é problema, mas estou dizendo quando isso se torna o centro. Então, o jeito de cantar, e canta de um jeito que as pessoas também não conseguem acompanhar. Existem melodias de salmos que são verdadeiros desastres, tanto que a pessoa precisa repetir umas 5, 6 vezes para ver se a comunidade diz alguma coisa, né? Porque a melodia não ajuda. Uma melodia muito cheia de coisas rebuscadas, vai para cima, vai para baixo, né? E muito... Isso não ajuda, né? Não ajuda a rezar. Então, também eu acredito que um dos grandes desafios em relação à questão da proclamação da palavra, porque o salmo também é a palavra de Deus, é justamente o salmista. É muito exigente, né? De fato, o salmista, ele cumpria a sua missão, que é justamente ajudar a comunidade a rezar a palavra de Deus. E por isso tem que ter postura de quem reza e não postura de cantor que interpreta, né, para que todos... Ai, que música linda, que voz maravilhosa e tudo isso. Não é o objetivo. Depois, o evangelho, que é o ponto mais alto. A homilia, não é? A homilia tem duas grandes funções, dois grandes objetivos, por assim dizer, né? Acho que, em primeiro lugar, né, o padre, né, o sacerdote, o ministro da liturgia da palavra, ele prega como um transbordamento de uma palavra que ele acolheu, de uma palavra que ele aderiu, uma palavra que ele compreendeu e assim por diante, né? Então, é algo que transborda. Então, é um testemunho de que, de fato, a palavra o alcançou. E a segunda função da homilia, nós diríamos assim, o segundo objetivo é ajudar a Assembleia também a fazer essa experiência, a ser alcançada pela palavra, né? A ser inundada por essa palavra. Então, homilia não é só explicação dos textos bíblicos, mas é testemunho do que essa palavra faz. Faz, né, naquele que tem a responsabilidade de transmitir e daqueles que acolhem também. Também, dependendo da celebração, se é um domingo, se é uma festa, solenidade, nós temos a profissão de fé, é diante de tudo isso, né, que nós ouvimos, então renovamos a nossa fé, e a oração universal, que é justamente a palavra, né, a súplica, né, a gratidão, né, da comunidade depois de ter escutado tanto, recebido tanto da palavra de Deus. A liturgia eucarística. Como nós dizemos sempre, o núcleo, né, a essência da Eucaristia, da ação eucarística, ela se articula em 4 momentos, a partir de 4 gestos que Jesus fez. Então, o primeiro gesto é tomar. Tomou os pães, né, tomou os peixes, né, partindo ali daquele sinal. Mas na última ceia, Jesus tomou o pão, como depois tomou o cálice. Então, o que é esse momento? É a preparação dos dons. Então, quando se prepara ali o altar, se coloca, né, o pão e o vinho, né, o cálice, tudo isso. Então, isso aqui é a preparação como Jesus fez. Tomou o pão e tomou o cálice. Depois nós temos a oração eucarística, né, quando começa o Senhor esteja convosco, até a doxologia. Então, toda essa parte coincide com o segundo gesto de Jesus, que é deu graças. Então, o primeiro, tomou, é o que nós chamamos a apresentação das ofertas. O segundo gesto, deu graças, é a prece eucarística que vai até o por Cristo, com Cristo e em Cristo. E depois nós entramos no rito da comunhão, né? Aquilo que é mais imediato, né? Onde aparecem os 2 outros gestos que Jesus fez. Partiu, então quando antes mesmo de distribuir a comunhão, então o sacerdote parte o pão e a comunidade entoa o Cordeiro de Deus.
recitado ou cantado. Então, este terceiro gesto é o terceiro gesto de Jesus, partir o pão, que recorda justamente a sua morte que perdoa os nossos pecados. Por isso que a gente diz o Cordeiro de Deus. Então, à medida que o sacerdote parte, indicando a morte de Jesus, então nós dizemos: tende piedade de nós. Cordeiro, o cordeiro imolado, tende piedade de nós, e é justamente do seu sacrifício, da sua morte, que nos veio a paz. Por isso que a última invocação é dar-nos a paz. E o quarto gesto dessa ação eucarística é a comunhão, é entregar. Entregar, Jesus tomou, deu graças, partiu e entregou. Então, o entregar é a comunhão. Por isso que nós vemos ali na narração da instituição, vamos dizer, tudo concentrado, e depois, na própria ação ritual, tudo desdobrado. Então, quando ali se narra a instituição, na consagração, então tudo aquilo vai ser desdobrado em outros momentos. Por isso não tem sentido nenhum partir o pão, partir a hóstia, enquanto se narra. Isso também é um equívoco, Eu já vi alguns que presidem a Eucaristia, tomou o pão em suas mãos, deu graças, partiu e deu assim. Não vai dar, porque não é ali o momento da comunhão. Só tem sentido partir para entregar. Ali a narração, ali está se dizendo o que Jesus fez e como ele fez e que mandou fazer. E aí nós continuamos fazendo o que ele mandou fazer. Então dá graças, depois partir.